entrando, nós já estamos cumprimentando o povo, Maria. Amém. Agora acho que a gente está ao vivo, será? Amém, eu acho que tá. Já Boa estamos. noite, graça e paz do Senhor Jesus, amado irmão. Oi, gente. É com muito prazer, glória a Deus, que nós estamos aqui mais um dia. Amanhecemos vivas, sadias, saudáveis. Estamos aqui falando do amor de Deus, das coisas que Deus faz, das curas, da salvação. É muito bom, glória a Deus. E nós contamos com você. Glória a Deus que as misericórdias do Senhor se renovaram A cada manhã na nossa e vida. renovou nessa manhã na minha vida e na sua vida. Nós contamos. Olha só. Aqui. E eu aqui. Ô, gente. Gente, desculpa, é porque o Desculpa, celular da gente. Sandra saiu do silencioso. Não, ele nunca esteve. Eu não. Mas isso é fazer ao vivo, né? Não é? Nós estamos treinando. Nós estamos treinando. Não é? É. Então, gente, nós estamos muito felizes, muito agradecidas a Deus, de coração, de verdade agora, sem brincadeira. Porque o mandamento do Senhor, ainda hoje, gravando um vídeo, fala assim: ide e fazei discípulos. E uma forma que nós temos de fazer discípulos é essa. É através da internet, é através do YouTube, do WhatsApp, do Instagram. Tudo é uma forma de fazer discípulos. Verdade. E glória a Deus que nós temos essa oportunidade que a igreja nos dá de estar alcançando um número maior de pessoas do que de um a um. É verdade. E desde que eu conheci a Maria, que ela era discipuladora, lá ainda na floresta, É lembra? verdade. Era Então. o ministério que Deus tinha me confiado naquele tempo, né? O ministério de discipulado, eu liderava as pessoas. Era muito bom, foi um crescimento muito bom, foi um tempo na minha vida e eu creio que é um ministério como intercessão. Todos nós temos, vamos dizer assim, um chamado para poder estar discipulando, né, alguém. Só que agora nós estamos aqui, contamos com você, que você compartilhe, que você poste as nossas mensagens, para que a gente possa estar discipulando, não de um a um, mas num número maior de pessoas ao mesmo tempo, para que o nosso tempo seja melhor aproveitado. É verdade. Não é? E hoje o tema é maravilhoso. Eu amo falar desse tema, irmãos, que é sobre os temperamentos, né? Porque cada um são 4 tipos, cada um tem um temperamento mais, vamos dizer assim, mais forte dentre os 4, porque todos nós temos um percentual de cada um deles no nosso comportamento, Porque né? também Na se nossa fosse personalidade. só no 100%, nós não, aí a gente tinha que usar aquele versículo, suportai-vos uns aos outros, porque Isso. não íamos conseguir. Ia ser muito difícil. E esse tema é tão interessante porque muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso, né? Ou sabem pouco, e é de extrema importância você saber qual é o seu temperamento, saber o temperamento das pessoas próximas a você, porque isso facilita a lidar com essa pessoa. Os relacionamentos, né, eles são melhorados, aperfeiçoados quando você discerne o seu temperamento, principalmente quando você tem a mão poderosa de Deus e a presença do Espírito Santo que Isso. habita em você e habita em mim. Então nós estamos aqui, vamos dar oi, que senão o pessoal vai ficar olha chateado com a aqui, gente. E já tem bastante gente aqui, graças a Deus, não por mérito nem por obra nossa, mas por obra do nosso Pai. O Diego, você seja muito bem-vindo. Amém. A paz para você também, boa noite para você também, tá? Amém. A Tati, muito obrigada por você estar aqui nos assistindo, gastando o seu tempo para nos assistir. O Ricardo Franco, O Ricardo, o pastor Ricardo, pastor Ricardo, abençoado, homem de Deus. homem de Deus mesmo. Eu amo essa família, amo a Mari, amo a Duda, amo o Rafa, amo todo mundo. A Carla Campos A pastora está aqui. Carla Campos. Sua filha preciosa, Amanda. Poliana e a Amanda, que nós amamos muito. Um beijo, Poliana. Você que está nos assistindo, nos prestigiando toda vez da Espanha. Glória a Deus pela sua vida. Ó, a Tchelle, querida. glória a Deus pela sua presença aqui hoje. Você que não está morando aqui mais, mas é muito importante que você esteja aqui. A pastora Lide. Pastora Lide está aqui? É, Tá. Lide. É que simplesmente Lide, Simplesmente Lide. não é? A Tatiana Loureiro. Tatiana, muito obrigada por você estar nos assistindo. nos prestigiando. Elizabeth, glória a Deus. A Elizabeth, minha amiga. Deise de sempre. Regina. A Deise, minha nora. Deise, um beijo pra você. Muito obrigada, viu? Gleidson Parreiras, sempre está aqui conosco. Glória a Deus, viu, Gleidson? Você está, todas as lives, você tem marcado a sua presença. Eu creio que Deus está fazendo, está transformando, né, as suas feridas, tem te dado, tem te aperfeiçoado, como tem aperfeiçoado todos nós. Milane, Assis, Denise, você já falou da Denise?
Denise, um beijo para você. Denise, quem mais? Ah, eu quero aproveitar para a gente poder falar do sorteio, pastora. Fala como que vai ser o sorteio. O sorteio, irmãos, vocês devem ter notado lá no feed da Face do Leão. Não foi na segunda-feira, ficou pronto na terça, mas eu não sei exatamente o dia que foi postado. Nós vamos, uma vez por mês, a live da Face da Alma, que é o Ministério de Cura da Igreja Apostólica Face do Leão, vai sortear um brinde para você, né? Nós queremos abençoar a sua vida, você que está sempre aqui conosco. Então, esse mês vão ser as canecas com a logomarca do Ministério. Mês que vem vai ser um livro sobre cura, né? Nós já estamos providenciando isso. Então, você precisa marcar, né, 3 pessoas para poder estar participando do sorteio, seguir a Face do Leão, seguir @sandifurbini, seguir @mpia Barroso. Além disso, é óbvio, vocês já sabem que a maioria dos sorteios você não pode estar marcando ninguém que é famoso, nenhum Instagram fake, né? E você, quanto mais vezes você colocar lá no feed, mais você tem chance de ganhar. E nós vamos fazer esse sorteio dia 3 de agosto, ao vivo. Dia 3 de agosto, ao vivo, nós estaremos fazendo um sorteio na própria live aqui. Nós vamos sortear 4 canecas. Vai vir aqui receber o prêmio conosco. Conosco, ao vivo. Nós vamos estaremos aqui recebendo essa pessoa e gostaríamos até que nós, né, eu não falei com a Sandra para a gente poder estar conversando com essa pessoa que for ganhar a caneca, para a gente poder conversar com ela, orar por ela, né? E que ela possa estar aqui. Então, eu quero que você ganhe. Por isso, eu quero que vocês estejam ligados no sorteio. Outra coisa, eu quero que você marque pessoas aí agora, dá um print na tela, envia para 5 pessoas, 5 amigos, para que eles possam estar também compartilhando com outras pessoas que não podem assistir ao vivo, mas vão assistir depois, porque esse tema é muito interessante. Outra coisa que me veio à mente é que vocês, no fim, a gente vai desativar os comentários daqui a pouco e no fim vai voltar. Que você coloque para nós no comentário se você conseguiu identificar qual é o seu temperamento. Através do que nós vamos falar aqui hoje, eu já sei quais são os meus. Nós vamos falar no final. Então, vocês também podem dizer qual você acha que é o meu e qual que você acha que é o predominante na pastora. Através do que você conhece de nós, você pode dizer qual que você acha que é o nosso temperamento predominante e dizer se você identificou o seu, tá bom? Amém. Então, eu vou comer. Oi, Suelen, beijo. Tô com saudade de você, Também Suelen. estou. Vem comer um japa conosco. Vem mesmo, depois da live a gente come um japa, gente. Quem quiser pode vir pra cá. Pode vir, é aberto. Marina, da minha célula, tá aqui presente. Glória a Deus. Marina, pela sua presença aqui hoje. A Débora Fraga, um beijo. Que Deus abençoe a sua vida. O Vitor Albim. Não sei se é o Pedro. A Tassiana, que sempre está conosco. O Rafa. Tatiana Loureiro. Ana Isabel. Ana Isabel, que saudade de você. Muita também. A Karine Herr, que outro dia nos produziu aqui. Foi. Quem mais? Quem mais? Karen Lana. A Adriane. Adriane tá aqui, Ruenique? Isso. Glória a Deus. Minha cunhada, Cida, está aqui. Cadê Jesquinha? Cadê Carlos Ivan Filho? Eu quero todo mundo aqui da Bahia ligado nessa live. Que os baianos... Baianeiro. São sanguíneos, viu? É verdade. O Luiz Henrique, o filho da Lu, minha grande amiga Luísa. Amém. A Paola. Ateliê Meu Sonho tá aqui também. E quando acabar a pandemia, nós vamos lá nesse Ateliê Meu Sonho. Deve ter um monte de coisa linda lá pra gente comprar. Glória a Deus. Então, nós vamos desativar agora e vamos começar a falar sobre isso. Então, gente, nós não precisamos nos apresentar. Vocês já sabem, eu sou a Sandra, do Ministério de Cura. Pastora Maria. Né? E nós estamos aqui toda segunda-feira, às 18 horas, sempre trazendo um assunto sobre cura interior, cura da alma. E nós temos também um intervalo com Deus, todos os dias, de segunda a sexta, às 12 horas e 30 minutos. Sempre com uma palavra bíblica, trazendo para o seu coração um pouco de ânimo, de fé, de conforto, de cura, de alegria. E nós queríamos que você também nos prestigiasse. Amém. Né? É um canal de Deus e a gente deve valorizar
tudo aquilo que Deus coloca. E nós fazemos com muito carinho, É com verdade. muito amor. Nós nos dedicamos para que isso chegue até você com o mínimo de qualidade que nós podemos colocar nesse trabalho, tá bom? Então eu vou começar hoje falando sobre os temperamentos, né? E os temperamentos, eles, na verdade, são 4 temperamentos importantes. Sim. Tem mais um que eles têm falado recentemente, mas nós não vamos nos dedicar a ele porque Ele não é é ainda muito sabido sobre ele. Nós Verdade. vamos focar nos 4. Então, os temperamentos, o temperamento, ele não é personalidade, ele não é caráter. A personalidade, eu vou dar uma pincelada, é aquela pessoa que você é em várias situações. Por exemplo, quando eu estou me relacionando com o meu filho, é como se eu sou uma persona. Eu coloco uma máscara. Mas não tem Entre nada aspas. de negativo nisso, nada de errado nisso. É a função que ela exerce segundo o local que ela Onde está, eu como estou. mãe profissional, Exatamente, não como tem nada de pastora, negativo. como... É a persona, é a máscara que eu uso ali, que eu me visto daquela função, para exercer bem naquele momento como ele requer. O caráter também, o caráter é o nosso temperamento associado ao ambiente onde eu fui criada, à escola onde eu estudei, as pessoas com quem eu convivi, que foram me moldando para que isso fizesse o meu caráter. E o caráter, gente, é bastante moldado, né? Pelos nossos pais ou responsáveis e também pelo fator ambiental. Sim, onde Tanto- eu vivo ali. Onde eu vivo. Tanto que o caráter, né? Todos eles são moldáveis pelo Espírito Santo. Agora, o temperamento é diferente. Não existe um temperamento ruim ou bom. Existe temperamento. Existe qualidades E e defeitos, pontos fortes, Dentro- vamos dizer assim que é dentro melhor. do temperamento. Sim, pontos fortes e pontos fracos. Não digo negativos. Pontos a serem trabalhados. Sim, pelo Então, Santo Espírito de Deus. O que acontece? Cada temperamento, os 4, eles têm características diferentes, mas não é que um é melhor do que o outro. Inclusive, algumas empresas, no RH delas, fazem testes de temperamento para ver se o seu temperamento se adapta melhor a determinada função dentro da empresa. Exatamente. Porque sabemos, como vamos falar mais à frente, que alguns temperamentos se adaptam melhor, por exemplo, a cargos tipo contabilidade, escritores, pessoas mais introvertidas. Outros se adaptam melhor à função, por exemplo, de palestrantes, de artistas, E Sandra, de advogados. só abrindo um parênteses, isso é tão importante o que a Sandra está falando, que se uma pessoa, ela não se encaixa no perfil desse temperamento que ela já existe dentro dela, ela pode se sentir altamente frustrada. Porque ela pode, não é que ela seja uma má profissional, isso dentro da igreja também. Ela pode estar no lugar errado. Né? E então o que acontece? O temperamento, ele é hereditário. Nós já nascemos com o temperamento. E interessante também, pastor, é que há estudos que o bebê, quando está dentro do ventre da mãe, já se percebem características do temperamento. Por exemplo, se a mãe deita de lado e aquela posição não é confortável para o feto, ele vai ficar ou do mesmo jeito e não se incomoda, ou ele vai chutar a barriga da mãe, tipo assim, não estou gostando, mude a posição. Já vão dando ali sinais do temperamento que ele vai ter. Agora, o temperamento, ele também não é uma coisa que vai ser determinante para a sua vida, tipo o apóstolo sempre fala de a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. O Espírito Santo, quando entra em nós, através do fruto do Espírito, ele nos coloca o domínio próprio, que vai fazendo com que a gente vá acertando, lapidando o nosso temperamento. E não só o domínio próprio, para aquele temperamento que nós vamos falar os nomes aqui, citá-los e falar das características, mas o domínio próprio, ele cabe para um temperamento mais impulsivo, né? Um temperamento mais agressivo, vamos dizer assim. Mas não cabe a outro. Outro, de repente, ele vai ter que ser trabalhado em ser mais ativo e não passivo. Em que eu não faça a minha vontade, mas eu faço a vontade do Espírito, aquilo que ele tem para mim. Então, os temperamentos, eu vejo, por exemplo, hoje, algumas pessoas que me conhecem há muitos anos, falam, você era muito mais, eu não vou falar o meu, porque você vai dizer depois qual que você acha, mais do que hoje. Porque antes, eu agia conforme a minha vontade.
e não conforme a vontade de Deus. E hoje eu procuro agir conforme a vontade de Deus. Então eu continuo tendo o mesmo temperamento, porque o nosso Deus não é um Deus que vai nos invadir, que vai nos modificar. Ele vai nos lapidar, mas nós vamos continuar sendo a mesma pessoa. Então, falando Vamos dos começar temperamentos, a falar deles? é muito interessante porque nós temos os 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então, nós vamos explicar cada um deles, mas eu queria fazer uma pequena brincadeira que eu tinha visto antes, que é o seguinte: se essas 4 pessoas, uma melancólica, uma sanguínea, uma fleumática e uma colérica, fizerem uma viagem para Paris, por exemplo, todas 4 vão visitar a mesma cidade. Quando elas retornarem da viagem, nós vamos perguntar para elas o que elas acharam. Então, se eu pergunto para o sanguíneo, o que você achou de Paris? Ele vai dizer, mas que coisa mais linda, maravilhosa, que cidade linda, aquela confusão de tanto turista andando, as lojas cheias de mercadoria para vender, o frio, aquele tanto de neve, nossa, mas eu achei lindo, maravilhoso Paris. Se você já pergunta pro melancólico, ele vai dizer assim, eu achei tão triste Paris, aquele tanto de luzes, aquele tanto de turistas, aquele colorido, muito triste. Achei lá uma tristeza, eu me senti tão sozinho, tão solitário lá, eu achei uma tristeza Paris. Se você pergunta para o colérico, ele vai responder, nunca mais volto naquela cidade, misericórdia, tive que pegar 3, 4 aviões para chegar lá, aquele tanto de turista, todos me empurravam, não conseguia entrar em loja nenhuma, para comprar um refrigerante, ficar na fila, muito difícil. Se você pergunta para o fleumático, ele vai dizer assim, lá tem cada parque, cada praça, eu sentei, fiquei ali lendo o livro, a viagem toda sentado na praça lendo o livro. Então é mais ou menos assim. O lugar é o mesmo, mas cada um deles tem uma visão diferente, um ponto de vista diferente. É bem assim, na vida, cada uma dessas características de temperamento vão passar pela mesma situação com um ponto de vista diferente. Então, pastora, vamos começar a falar sobre... Qual que você quer falar primeiro? O melancólico. Então tá bom. Então pode começar a falar do melancólico, você quer que eu comece? Fale que eu vou dizer... Vou falar então, você vai dando pitacos. O importante é vocês notarem também, além das características, nós vamos colocar os personagens, os principais personagens bíblicos que se encaixam em cada temperamento. Amém? Então vamos começar falando do melancólico. O melancólico, ele é um doutrinador nato. Ele já nasce com essa característica de doutrinar as pessoas. As qualidades dele, veja bem, ele é uma pessoa organizado, ele é uma pessoa analítica, que analisa tudo, observa tudo, tudo dele é pontual, tudo dele é certinho. Ele é uma pessoa profunda, ele não é uma pessoa superficial. Tudo que ele vai estudar sobre um assunto, ele estuda 10, 20 livros sobre aquele assunto. Ele vai até o profundo daquele assunto. Ele é uma pessoa muito leal, muito fiel. Ele é um ótimo conselheiro. Ele é um ótimo orientador para nos orientar na vida, nos aconselhar. Ele tem muitas ideias. Ele pensa muito antes de tomar uma atitude. Ele não é uma pessoa impulsiva. Antes dele comprar uma blusa, ele vai olhar na internet, em todos os sites, o preço, o tamanho, a qualidade, a cor, até ele tomar a decisão. Logo, ele é uma pessoa prudente. Ele é uma pessoa dada aos prazeres de ler, de pensar, de meditar na palavra. Ele é uma pessoa que vai fundo realmente nas coisas. Extremamente sensível, talentoso, ok? E o talento, eles falam que o melancólico é um dos 4 mais fortes no sentido de talento. É um dos melhores... Para as artes, por exemplo. Isso, os artistas geralmente são melancólicos. Criativos. São muito criativos, então é um dos melhores temperamentos na questão de criatividade. As profissões que ele se dá bem, por exemplo, então, ele pode ser mestre, professor, escritor, contador, artista. Nessas profissões ele se daria bem. Agora, aonde que ele precisa melhorar? Aonde que ele pega? Onde que o melancólico precisa se esforçar? Por exemplo... Ele se angustia com os pecados dele. Quando ele peca,
ele tem aquela dificuldade de se perdoar. Ele tem uma dificuldade de perdoar a si mesmo e ao outro. Ele é uma pessoa que tende a guardar rancor. Olha, é mesmo? Verdade. Ele é uma pessoa que tem essa dificuldade. Ele é um pouco indeciso. Ele fica naquela, igual eu falei, vai comprar uma blusa, olha num site, olha no outro, olha no outro. Ele difícil de decidir. E por ser muito interno, assim, aquela pessoa que... Introvertida. Percebe só o interno, ele quase não percebe o ele externo. Ele é tímido. O que está acontecendo do lado de fora. Então, ele discerne com facilidade as coisas. Outra coisa. Ele é um pouco murmurador. Ele é muito pessimista, ok? E ele também tem um complexo de inferioridade, que é do temperamento. Então, isso atrapalha o talento. Nós vamos falar, eu vou citar aqui quem são os personagens bíblicos melancólicos. Geralmente a maioria dos profetas e Moisés. Moisés é uma característica forte, né? Da insegurança. Da insegurança e principalmente do complexo, porque ele fala lá no livro de Gênesis, em Êxodo também, Êxodo 3:11, ele fala com o Senhor, ele fala com Deus assim, eu não tenho talento, eu não sei falar direito, eu não vou. Então, o melancólico, ele é muito talentoso, mas esses pontos fracos abafam o seu talento, porque ele não acredita nele, né? E por ele ser pessimista, ele tem uma visão errônea de si próprio. Então, ele olha para ele não consegue ver como Deus realmente o fez e realmente ele é. Isso atrapalha esse talento, isso abafa, né, o talento que Deus deu ao melancólico. Eles também, eles são perfeccionistas, mas extremamente perfeccionistas, que está ligado ao complexo, né, de inferioridade. Eles são perfeccionistas porque eles não se acham aptos para fazer determinada função, então eles precisam fazer várias vezes e tem que fazer com aquele... O nível, a autocobrança é muito grande. Então, eles têm que fazer e refazer porque tem que sair perfeito para eles. E, às vezes, para o outro está excelente, mas para ele ainda não está. Por causa desse complexo que está associado ao temperamento, né? Outra questão, eu tinha falado, a sensibilidade bastante intensa. Eles tendem a esconder seus próprios sentimentos. Não são pessoas que você consegue sentar com elas... E elas vão abrir a vida delas, os sentimentos, o que elas sentem, como é que elas se sentem em relação à vida. São interiorizadas. E preferem trabalhar com funções que possam ser exercidas individualmente. Agora, olha que interessante. A nível de espiritualidade, eu observei num lugar que eu estava estudando, um livro, que fala o seguinte: quando você briga com uma pessoa que é melancólica, ela demora para perceber que você está brigando com ela. Mas quando ela percebe que você está brigando com ela, ela demora para perdoar. Ela custa, porque como ela é muito voltada para o interno, ela não percebe o externo. E quando ela vê que você está brigando com ela demora para perdoar e guarda rancor. Agora, por outro lado, por ela ser uma pessoa que gosta de ler, que é voltada para si mesma, ela tem uma grande facilidade de buscar Deus através da oração. Ela é uma pessoa que gosta de ter intimidade, de buscar aquele quarto de guerra, lembra do filme? De estar ali sozinha, a sós com Deus, no momento com Deus. Ela tem essa necessidade de buscar Deus sozinho. E ela é uma pessoa mediadora. Ela gosta de buscar a Deus para o próximo, de interceder. Mas ela é uma pessoa que ela precisa de alguém para vigiá-la. Porque nesse tanto pensar, nesse tanto meditar, ela acaba divagando. Então ela precisa vigiar os pensamentos. Para que os pensamentos não... A última característica, para a gente mudar para o outro, essa pessoa é abnegada. O que é isso? Dificuldade em desfrutar do conforto ou do sucesso sem se sentir culpado. São pessoas que muitas vezes, vamos falar da vida espiritual, elas se sacrificam por jejuns extremos, porque acham que se sacrificando, elas serão mais santas, mais santificadas, e dificulta ela entender a graça de Deus. Essas pessoas têm dificuldade de entender a graça de Deus. Acham que é por mérito, por esforço excessivo.
É óbvio que a palavra de Deus diz que o reino é tomado por esforço, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque o melancólico tem dificuldade desse discernimento, né? Então vamos citar, falei de Moisés, falei de Elias, Eliseu, Jeremias, Jonas, e o apóstolo João era melancólico também. Interessante, né? Vamos pro outro, pro próximo? Vamos falar do sanguíneo? Vamos falar do sanguíneo. Então, o sanguíneo é tão interessante, né? Porque o sanguíneo tem a ver com o sangue mesmo, com aquela alta circulação do sangue no corpo, que faz normalmente a pessoa ter um rubor, até mesmo aquelas bochechas rosadas, né? E o sanguíneo, ele é um líder nato, mas por outro lado ele é um capitão de guerra, ele é um militar. Então eu imagino que ser filho de um sanguíneo não deve ser fácil, ele tem que, né, tem que andar na linha. O sanguíneo, ele tem a facilidade de comunicação, ele tem um raciocínio rápido, ele pensa rápido, ele é uma pessoa muito sociável, ele faz amizade fácil, ele é brincalhão, ele é cheio de ideias, é afável, é empático, que é aquela facilidade de se colocar no lugar do outro. É otimista, são otimista. muito extrovertidos e falam bem principalmente para grandes públicos, gesticula exageradamente, são comunicadores natos, né? Eu vi que você falou do líder nato. É sentimental. Okay. É um comunicador. Agora, ele tem também algumas que a gente chama de defeito, embora não são defeitos, são pontos a serem trabalhados, né? E um deles é... A pessoa, ela tem muitas ideias. Eu sempre digo isso. Mas ela precisa de alguém para ajudá-la a realizar as ideias. Por exemplo, eu tenho uma ideia de construir um shopping maravilhoso, eu planejo quantos tijolos, a estrutura e tal. Mas na hora de executar mesmo, eu preciso de um outro temperamento para fazer a obra para mim. Na hora da execução. Para colocar em prática. Isso. Sim. Entende? Então, olha que coisa mais terrível. O sangue tem uma tendência à inveja. Ele tem uma tendência, porque ele é uma pessoa pegada a paixões. Ele gosta de receber elogios, ele gosta de ser valorizado. Ele é impulsivo, viu? Impulsivo, exagerado em suas falas. Ele também é uma pessoa sensível. Sim, ele gosta de receber elogio. E ele tem uma certa preguiça. Uma certa preguiça. Ele costuma fazer as coisas, mas um pouco de preguiça ele tem. Olha que interessante. Quem possui esse tipo de temperamento, irmãos, não sabe o que é passar sem ser notado. Não. Porque ele gosta de elogios. Ele gosta de público, ele gosta de holofote. E quem é na Bíblia assim? Quem é na Bíblia assim? Pedro. Ah, não. Quem poderia ser? Pedro foi o discípulo que mais abordava Jesus, que tinha coragem de perguntar, de falar o que era certo e era errado. Ele era, e eu falo que é um dos temperamentos que são mais, pelo sanguíneo se arriscar demais, ele tem a tendência também de ser moldado, porque você consegue entender o que passa na cabeça do sanguíneo. Ele fala porque de ele si. fala, ele fala pensa. até demais. Então, com isso, imagine Pedro com o Senhor. Muitas vezes, Jesus foi uma forma de Pedro ser aperfeiçoado. Eu creio que dos discípulos foram o que mais foi aperfeiçoado. Porque Jesus, apesar que Jesus sabia de tudo que passava na cabeça dos discípulos, mas Pedro, ele tinha necessidade de falar. De externar o pensamento. Exatamente. Isso é e muito Jesus, às vezes, o repreendia e às vezes não. Como ele mesmo falou, quem que vocês estão falando que eu sou aí? Quem que o povo está falando que eu sou? Ah, estão falando que é o profeta, que é Elias, que é não sei o que, João Batista. E aí Pedro dá uma resposta para ele e ele é elogiado. É quando ele recebe, né? Quando ele fala quem é Jesus, Jesus fala quem é ele, né? E com relação à espiritualidade, os sanguíneos, eles têm uma coisa muito legal, que ele perdoa fácil, ele pede perdão, ele tem facilidade de se humilhar na presença de Deus, de reconhecer que ele sem Deus, ele não existe. Isso é uma coisa legal no sanguíneo. Ele é uma pessoa explosiva, que ele briga, ele reclama, mas na mesma hora também passou, é aquilo que a gente vulgarmente fala, de fogo de palha, dá aquela chamona. No instante passa, ele não guarda rancor. Ele não é uma pessoa rancorosa. Sim. Agora aqui, como que se você convive com uma pessoa sanguínea, você pode ajudá-la a se tornar melhor?
vigiando para que ela dê sequência naquilo que ela começa. Nas ideias maravilhosas que ele tem, nos shoppings que ele quer construir de um dia para o outro. Porque como é um temperamento que fala muito, né? Exterioriza tudo que pensa, vai colocando para fora, e às vezes precisa de uma pessoa mais centrada para anotar as suas ideias, né? As suas criatividades naquilo que ele está desenvolvendo. Até mesmo, pastora, para não acreditar em todas as promessas que ele te faz. Porque Sim. são muitas as promessas e ele é muito sonhador, né? Amém. Então você já falou. Uma coisa interessante também é que, eu não sei se você e você sabem, quando a gente fala em energia, né, é a força que uma pessoa tem para viver e para suportar as dificuldades da vida. Essa pessoa que é sanguínea, ela tem uma alta energia. Aliás, alta resiliência. Isso. E a outra palavra é excitabilidade. Já ouviu? Excitabilidade é a capacidade de reagir. Uhum. Então a gente pode também estar comentando em cada um dos temperamentos se a pessoa tem baixa energia ou baixa excitabilidade ou alta. Baixa resiliência, né? Então essa palavra eu achei A muito legal. resiliência é o poder que a pessoa tem de se adequar a situações e a pressões, situações adversas, adversidades, tribulações. Então a pessoa resiliente é uma pessoa que aguenta muita pressão. Porque se você for muito rígido, Que é o você acaba fleumático. quebrando. Nós vamos falar do Então fleumático. vamos falar do fleumático agora de O uma fleumático vez. tem um poder de resiliência muito grande, porque é um cara calmo. Ô, Jesus! Ai, que coisa mais linda. Então eu vou falar. Paciente, cheio de doçura. Na minha cela tem uma pessoa assim. Um doce, a paciência. Calmo, manso, Ô, Jesus. sereno. Eu queria, viu, Senhor? Olha só, tranquilo, Tranquilo. gosta de agradar, perdoa fácil, gosta de descansar, São excelentes observadores. pede perdão. Preferem ter uma vida pautada por rotina. E olha, o fleumático é o seguinte, o mundo pode cair, o fleumático tá calmo. Conheço muita gente assim. Ô, Jesus. E você sabe que o fleumático, ele não morre de estresse, mas ele mata quem tá próximo. Eu queria muito esse temperamento. também. Gente, esse temperamento é de Deus. É de Deus. Quem não E queria um engraçado pouquinho dele? É que você vai falando sobre os temperamentos e você vai pensar assim, minha mãe é sanguínea, meu marido é isso, meu filho não é, a gente vai identificando Mas ninguém o outro, identifica né? o fleumático. Agora, então nós já falamos que o fleumático, ele é tranquilo, calmo, Doce. sereno, fácil de conviver. Gosta de agradar, perdoa gente, fácil, pensa bem. gosta de descansar, pede perdão, é responsável, é conservador. Agora vamos falar o que ele precisa melhorar, pastora? Ele é muito indeciso, ele tem uma falta de flexibilidade e ele tem uma resistência a críticas. Ele não é uma pessoa que recebe críticas de uma maneira tranquila. Eu falo de uma maneira tranquila, não que ele vai se opor, eu falo interiormente. Ele não tem essa facilidade. Eu achei interessante, porque onde eu estudei, na fonte, né? E ele fala que... passiva também, uma pessoa muito passiva. Às vezes, é aquilo que nós falamos inicialmente, que o Espírito Santo vai trazer domínio próprio, por exemplo, para o sanguíneo, mas ele precisa trazer algo para o fleumático quando ele tem que tomar as decisões, porque ele é muito indeciso. Ele fica sem saber se ele vai, se ele não vai, ele pensa muito, mas muito antes de agir. E para um temperamento ter essa qualidade de ser passivo, não é bom. Tanto assim. Dependendo da Olha situação, só. não é bom. Você precisa, às vezes, ser ativo numa determinada situação, tomar a Na frente. fonte que eu estudei, fala que ele lembra um vegetal. Que ele gosta muito de comer e beber. E dormir, comer e beber e dormir. Ele é cauteloso, é pacífico, ele ama a paz, né? E, assim, outra coisa, ele, além da indecisão, o medo também. O fleumático, ele é medroso. Ele tem medo, às vezes, de tomar decisões, de dar um passo adiante. Ele é muito criterioso na vida dele, nas decisões, de tudo que ele faz. Ele tem que ter uma certeza absoluta para ele poder tomar uma decisão a respeito da vida dele, né? Outra coisa, Mas um dos defeitos, ou dos pontos que ele deve trabalhar é o seguinte. Ele é uma pessoa que só se interessa pelo externo.
aliás, ele não se interessa pelo externo. Sabe aquela pessoa que quando você fala com ela, ela fica calada, você acha que ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo, ela está no mundo da lua. Ela não ouve, ela não presta atenção no que está em volta dela. Ela só presta atenção na voz interior dela. Então você fala com ela, eu conheço uma pessoa assim, e eu falo, a pessoa finge que está ouvindo, mas não está. E o que ela ouve, ela logo esquece. Outra coisa, não lembra do que você falta de de falar. motivação, medo de errar, né? Ele é sempre extremamente cauteloso. E eu vou falar um personagem bíblico com esse temperamento. Abraão, né? Abraão, Noé, Samuel, Daniel, Filipe, Tiago e José, esposo de Maria. Olha que interessante. Abraão, quando ele recebe o chamado de Deus, lá em Gênesis 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para tua casa, saia da tua casa e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E te farei grande, né? De ti sairão várias nações. O que acontece com Abraão? São pessoas muito ligadas à família. Quando Deus deu aquela palavra para Abraão, irmãos, vocês notem o seguinte: Abraão não obedeceu inteiramente a Deus. Ele levou Ló. E Deus não queria que ele levasse. Quando Deus deu essa palavra, ele sabia e conhecia Ló no mais profundo, né? E sabia que ia trazer problema. E sabia, e trouxe problema. Então, aqui é o seguinte: o fleumático, ele é muito apegado à família, né? Algum mal nisso? De jeito nenhum, pelo contrário. Nós temos que nós precisamos ter laços, né, familiares, vínculos, mas tudo em excesso atrapalha, porque quando você se casa, quando você está, né, gerando, né, uma nova família, você está saindo da sua casa e está constituindo uma nova família, filhos, né, você tem que quebrar esse vínculo, esse cordão umbilical. E Abraão demonstra isso quando ele leva Ló com ele, né, e assim, causando sérios problemas. E lá em Gênesis 13, 8 e 9, fala da serenidade, da calma dele. Fala que ele é passivo, né? Que Sara influenciou demais Abraão. Por quê? Só um fleumático para aceitar. Imagine, o homem recebe do Senhor a palavra que teria um filho. Com ela. Com Sara. E ele... A mulher, que era Sara, pede a ele para se deitar com Agar, que era uma concubina, para que ele tivesse um filho, porque ela riu quando o Senhor deu a promessa, né? Que eles teriam um filho, sendo que ela tinha 90 anos. O que acontece? Abraão se submete a isso. Com certeza, Sara era daquele temperamento que a gente sabe. Sanguíneo. E Abraão, sanguíneo. E Abraão se sujeitou a isso, né? Porque é um temperamento... aquilo que eu caracterizei, o mundo está acabando, faz isso, ele faz. Ele não se opõe. E isso, irmãos, por um lado... Baixa energia, tomar a postura. Isso é muito bom, porque eles também têm uma eficiência para viver em tempos de crise. Mas, por outro lado, Abraão não se posicionando em relação à sua esposa e falando não. Se ele fosse um sanguíneo, ele falaria assim: Sara, não. Eu não vou ter o filho, porque Deus falou que vai me dar um filho através de você. E se fosse um colérico, então? Então. Mas ele era fleumático. Então, olha como que o temperamento influencia nas nossas decisões. Mas isso, Deus foi moldando. Olha quem se tornou Abraão, o pai da fé, né? Aqui ele não demonstrou nenhuma fé, porque ele se sujeitou vamos dizer assim, à pressão de Sara. Mas ele foi denominado na Bíblia, em Hebreus, o pai da fé. Então, e o pai de muitas gerações. Então, irmãos, isso demonstra o seguinte: o homem, né, que cedeu à pressão da esposa e não esperou o filho da promessa e teve Ismael, não esperou Isaac, ele se tornou o pai da fé. Então, o que isso significa? Que eu e você somos alvo da transformação de Deus e do amor de Deus. E Ele quer nos moldar e nos transformar dentro desses temperamentos. Amém. Amém? Outra coisa que eu queria completar sobre o fleumático é que ele tem também essa questão de não ouvir o mundo externo, né? De viver só no mundo interno. De fingir que está ouvindo o que a gente está falando e não prestar atenção no que a gente fala, porque ele não acha interessante. E ele tem também uma dificuldade muito grande de falar de si mesmo.
Ele não expõe o que ele pensa, o que ele acha, os pensamentos dele. E isso, muitas vezes, faz com que ele guarde grandes feridas. Porque ele não fala de si. Ele não expõe o ponto de vista dele sobre as coisas. O que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele anseia, o que ele precisa. Então, nós, quando convivemos com uma pessoa assim, nós precisamos ajudá-la no sentido de incentivar essa pessoa a que ela fale aquilo que ela precisa. Porque ela pode somatizar esses sentimentos, né? Difíceis dentro dela, de solucionar, ou feridas ou traumas, gerando doenças, câncer, pode gerar uma dor, né, enxaquecas, dor no estômago. Porque ele não busca ajuda, ele tem dificuldade de falar sobre si mesmo. Então ele guarda necessário que a pessoa que convive as com suas uma dores. pessoa fleumática esteja sempre perguntando se está do agrado, se ele precisa de alguma coisa, se tem alguma dor na alma dele, se ele precisa expor um problema, porque praticamente você tem que adivinhar o que ele está pensando, o que ele está passando, o que ele está sofrendo, porque ele não fala de si. Então ele é uma pessoa... E ele não gosta de pedir ajuda. Não. Ele é autossuficiente. Ele é. Muito autossuficiente. Então ele é uma pessoa que ele confia pouco em si. E, consequentemente, ele confia pouco em Deus. Ele é uma pessoa desconfiada. Ele precisa aprender a confiar em Deus, a entregar para Deus. E parar de pensar demais e começar a agir um pouco mais. Agir mais e pensar menos. Em relação à energia, ele é uma pessoa que tem essa baixa energia e essa baixa excitabilidade também. Agora, então, nós vamos falar sobre o colérico. Eu amo. Vamos recapitular. Nós falamos do melancólico, falamos dos personagens bíblicos, que é Moisés, os profetas, né? Falamos do sanguíneo, que é o apóstolo, o discípulo Pedro. Falamos do fleumático Abraão e agora nós vamos falar do colérico. O colérico, ele é uma pessoa pouco sentimental. Ele é mais racional. E ele é um líder nato. Então, se eu hoje tivesse uma empresa, eu ia contratar um colérico para administrar a minha empresa. Só vou abrir um parênteses. O sanguíneo é um comunicador nato. Sim. O colérico é um líder nato. Tem uma diferença. Sim. Então, o colérico, o exemplo dele, a pastora vai falar de qual que ele é, mas ele é uma pessoa, as qualidades dele, por exemplo, ele é autoconfiante, ele é sincero, ele, sabe quando você é criança e nas brincadeiras ali você percebe que tem uma criança que lidera o grupo, tanto pro bem quanto pro mal, tipo assim, vão jogar bola na janela do vizinho e todos vão e fazem aquilo que aquela criança propõe. Ele é isso é ser um líder nato. Ele é impulsivo por objetos, ele gosta de possuir coisas, gosta de ter coisas. Ele tem uma vontade forte. São ambiciosos. A vontade dele prevalece. Por exemplo, se eu sou uma pessoa colérica e vou discutir um ponto de vista com a pastora Maria, tipo assim, essa xícara eu falo que ela é preta, ou a Maria fala que ela é de outra cor, a minha opinião tem que vencer. Porque eu não saio daqui enquanto ou ela não fingir ou realmente não concordar que a xícara é da cor que eu acho que é. Porque são pessoas que têm uma opinião muito forte, defendem com muita vitalidade aquele ponto de vista, né? São ótimos líderes, são fortes, têm muita energia, são aquelas pessoas que são capazes de trabalhar até altas horas, levantar muito cedo, abrem mão do almoço, do jantar para trabalhar, são excelentes empresários, administradores. Tem uma característica também que eu amo em pessoas, que é serem persistentes. Assim, perseverantes. Não tropeçam em dificuldades, em pedras, nada fazem com que elas desistam. Agora, os pontos fracos. São impacientes, totalmente intolerantes, ok? E podem ser dominadores. Sim. Ok? São vaidosos, se acham melhores e, às vezes, ambiciosos. Esse excesso de autoestima, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, a autoestima ela é boa num ponto. No equilíbrio. Nem tudo baixa, na vida. E nem muito. E essa pessoa, a colérica, ela costuma ter uma autoestima muito alta. Sim. E isso a faz ser vaidosa, intolerante, impaciente. Então, é preciso que alguém vá lá e dê uma ajustada no botãozinho ali da autoestima, né? Eu vou citar quem é clássico colérico, que é o apóstolo Paulo, né? Mas a gente olha para a história de Romano, as cartas que ele escreveu. Ele é agressivo. Direto. Exatamente.
né? É ele. Ele passa uma mensagem clara ao povo que ele quer passar. Agora, irmãos, nós vamos... Espera, tem que falar da espiritualidade dele. Então, fale. Ele é uma pessoa, por ser muito vaidosa, muito autoestima muito alta, ele tem uma dificuldade de se humilhar perante Deus. Entendeu? Isso é complicado. Ele se acha o próprio Deus. Então, a gente tem que estar sempre ali levando ele, fazer esse papel de ensiná-lo a se portar perante Deus. E contar para ele que ele não é Deus, que existe um Deus e que ele precisa se humilhar para esse Deus. Então, a função de quem quer ajudar essa pessoa é isso, é mostrar para ele que ele precisa de ter paciência para com o outro, que o outro tem um outro tempo de entendimento das coisas e que ele precisa se prostrar diante de Deus. Amém. O apóstolo Paulo, assim como todos os coléricos, eles têm uma alta energia e uma alta acessibilidade. Tudo neles é alto. Ele é bem diferente do fleumático e do melancólico. Verdade, Né? verdade. Agora, o interessante, gente, é que nós não somos só um temperamento. Isso. Senão nós seríamos insuportáveis. Imagina Nós somos uma a pessoa, soma dos 4. Imagina uma pessoa totalmente sanguíneo, totalmente colérico, totalmente melancólico. Existem percentuais, por exemplo. Eu posso ser 30% melancólico, 40% fleumático, 10% colérico. Sim. Haver um equilíbrio. Eu até acredito que o ideal é que houvesse um equilíbrio. Um equilíbrio. Só que geralmente 2 vão prevalecer. E outra coisa, no nosso curso de cura aqui, quando voltar, né, as atividades da igreja, em breve vocês passarão por essa disciplina e nós iremos fazer o teste com vocês. Mas eu queria que você comentasse aí, já foi aberto novamente os comentários, qual temperamento você acha que eu tenho, qual temperamento que você acha que a pastora Maria tem e qual temperamento que você acha que do você apóstolo tem. Yuri do também. apóstolo Yuri também. E o seu? E o seu? Qual você acha o seu temperamento? Olha, Sandra, muitas pessoas têm falado que tem um pouco de tudo. Com certeza você vai achar um ponto aqui negativo em um ponto positivo em outro. Mas tenta colocar o que é mais forte. Aquele que você evidencia logo. O predominante. Amém? E eu vou finalizar, enquanto vocês estão postando, a conclusão do temperamento desse tema. Pastora, como eu faço para melhorar meus pontos fracos, já que eu identifiquei o meu temperamento? Nós conhecemos lá em Gálatas 5:22 que fala do fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Por que o fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito, dependendo daquilo que é a sua debilidade, o Senhor vai temperar esse, colocar e te aperfeiçoar, moldando o seu temperamento. Para que você possa cumprir. Gente, todas as coisas é para que nós possamos cumprir o chamado que Ele designou para as nossas vidas. Porque nós não estamos aqui em vão. Nós temos um chamado. Não é só nós, não. Você que está aí. Você tem um chamado. Se você... Ah, mas eu não tenho chamado para ficar trabalhando dentro da igreja. Não, irmão. Você é chamado para algo. Para levar pessoas para Jesus. Para levar a palavra, né? A palavra de salvação para alguém, seja no seu trabalho, seja na sua família. Você não está literalmente a passeio no mundo, viu? Queria te falar isso, se você acha. Por quê? Porque você tem algo de Deus dentro de você. Você não se converteu a Jesus, não aceitou o Senhor e Salvador em vão. Então, creia que tudo colabora. Até mesmo alguns pontos fracos sendo equilibrados, em algumas circunstâncias, vai ser usado a seu favor. Isso. Então, dependa do Espírito Santo. Ore a Ele, peça, como eu tenho orado. Gente, meu sonho era ser fleumática, sabe? Meu sonho. Tanto que eu tenho uma pessoa na minha cela que eu olho para ela e falo assim, ela ultrapassa assim, a Ana Paula Valadão, assim, de doçura, de paciência, de meiguice. Eu falo, nossa, eu tinha que ser assim, ora aqui. Eu falo para ela pôr a mão na minha cabeça, ora por mim, ora por mim. E é muito engraçado, mas Deus um dia falou comigo, Maria, eu não te fiz assim, tem um propósito, porque eu te fiz de outra forma. E eu te criei com esse propósito, então não se sinta pior ou melhor que alguém, porque
Se você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus chamou, no centro da vontade dele, você pode ter, vamos dizer assim, o pior temperamento, que seja para você, algo que você não goste, que eu não goste, mas que sendo moldado pelo Espírito Santo, você vai fazer e agradar o Senhor, né? E uma outra coisa que eu queria completar também, é que a nossa vivência, o nosso relacionamento com Cristo, as dificuldades que nós vamos passando, nada acontece por acaso, irmãos. Todas as dores que nós vamos vivenciando, os desertos que nós vamos caminhando por eles vão nos moldando também, vão nos fortalecendo, vão tirando de nós algumas arestas, vão nos modificando. Eu, por exemplo, eu sou sanguínea. Hoje Ninguém falou o que a certeza, gente é. né? Fiquei triste agora. É verdade. Eu me identifico muito com o temperamento sanguíneo e com o colérico, né? Mas eu não tenho mais tão acentuado nenhuma dessas características. Por quê? Porque eu fui sendo moldada ao longo do tempo. Talvez se você me conhecesse, ou quem talvez esteja me assistindo me conheça há mais tempo, vai perceber que há 12 anos atrás eu era extremamente sanguínea e extremamente colérica. E essas características que a gente chama de defeito eram extremamente acentuadas em mim. Mas como o nosso objetivo é nos parecermos mais com o Criador, com aquele que nos criou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. E o nosso objetivo é que, com o passar do tempo, nós cada vez nos parecemos mais com Ele. Então foi sendo moldado em mim. Eu não tenho mais aqueles ataques de fúria, aqueles ataques de ira. Mas qual dos dois é predominante? O sanguíneo? Eu acredito que sim. E em segundo lugar, o colérico. Eu, irmãos, ninguém fala de mim, misericórdia. Vocês estão com medo? Vocês têm que falar. Abre o coração aí, ó, falar, ó, pastora Maria. É um pouco melancólica. Olha, a Adriane falou que eu sou colérica e sanguínea igual você, mas não sou não. Interessante, é bom vocês colocarem, porque às vezes é o que a pessoa vê de nós. Eu, irmão, vocês vão acreditar, não. Eu sou melancólica. Eu sou muito melancólica. É o que predomina. E, em segundo lugar, eu sou sanguínea. Né? Que fala que é um comunicador nato e não um líder nato. Eu sou primeiramente melancólica e depois sanguínea. O Yuri, ele é colérico, é o contrário da Sandra. O apóstolo Yuri primeiro é colérico, depois sanguíneo. Ah lá. O Gladson. Maria sanguínea e melancólica. A Melina me conhece bem. É porque a Melina é minha discípula. O Gladson tá falando Adriana? que ele é um pouco... Aqui, ó, eu tenho um pouco de cada um desses temperamentos. Isso é normal? Seria fleumático, mas não, sou queria muito ser fleumático. Quem não mas queria sou ser, muito Gleide? agitado e ansioso. Mas cada um tem um percentual. Você pode ser 10% sanguíneo, 30% colérico, ou 70% sanguíneo e 30% fleumático. E outra coisa, eu acho que a gente não muda o temperamento, mas muda o percentual. Ao longo da nossa vida, quando a gente é jovem, a gente pode ter um percentual. Quando a gente está mais velho, a gente pode ter outro percentual. Porque a gente vai modificando. E o Senhor vai trazendo equilíbrio, irmãos. Sim. O ideal é que a gente tenha um pouquinho de cada. Porque senão a gente não vive. Em equilíbrio, exatamente. Mas a gente vai mudando esse percentual, sim, durante a nossa vida, entendeu? Ô, Adriane, peraí. Você tirou meu dedo, pastora? Ai, perdão. Fala mais, gente. Adriane, quem dera se eu fosse colérica. Porque eu acho o colérico top demais também, além do fleumático. Porque o colérico é muito assim, é um líder nato, gente, é pra todos frente. Têm coisas boas. E eu não sou uma líder nata. Eu creio que Deus, Deus fez com Moisés. Deus tem me tornado uma líder, né? Pela misericórdia dele, porque ele quer cumprir em mim e ele precisa me tornar uma líder. Mas assim, isso não é meu. Isso é do Senhor, é diferente de quem já tem essa característica, né? Mas falam mais dos temperamentos de vocês. Ninguém fala. Ó, Adriane, eu acho que você é colérica, Adriane, tá? A Adriane é colérica. Ela é colérica. E melancólica. Sanguínea, eu acho. E melancólica em terceiro. Ela tem um pouquinho dos três. Acho a Adriane um pouco melancólica. Melina, eu acho que você é colérica e melancólica, não sei. Ô, Gleidson, ora muito, viu, irmão? Você tá querendo ser fleumático, né? Mas não tem como pois querer, é, não, não gente. tem. Não tem como assim. Isso Deus te criou dessa forma. O Silas, ele é sanguíneo e melancólico. Também. Ô, gente, mas vamos falar o assunto da nossa próxima live de segunda-feira? Vamos falar sobre... Peraí.
Letícia, Letícia. eu acho que você é colérica e fleumática. A pastora Delfina vai saber, porque ela te conhece mais. É. A Ana Maria, sanguínea, colérica e melancólica. Karine, eu acho que você é fleumática. Eu acho. Vamos lá. Ó, finalizando. Então, na próxima live, nós vamos falar de inteligência emocional. Que eu acabei de decidir. A sanguínea acabou de decidir. Sim. Sim. Não, a gente já tinha falado que ia ser. Então. Porque tem tudo a ver com temperamento. Na inteligência emocional usada por Deus, não usada por nós. Não é um instrumento nosso. Usado pelo Espírito Santo, vai te capacitar a te dar estratégias de como você vai reagir segundo esses sentimentos que ficam, às vezes... tudo dentro de um contexto. De um contexto. A gente separa os assuntos das lives dentro de um mesmo contexto. Então, segunda-feira a gente fala sobre inteligência emocional. Segunda-feira vai ser o sorteio das canecas. Isso. Fala de novo, por favor. O sorteio das canecas, para quem não estava presente aqui na live ao vivo, nós estamos sorteando a partir desse mês, todo mês, um brinde para vocês. Esse mês será 4 canecas do Ministério de Cura Face da Alma, aqui da Igreja Face do Leão. São 4 canecas com a logomarca. Iremos sortear ao vivo, dia 3 de agosto. Você precisa estar... atento às regras. Isso, seguindo o meu perfil, @mpia_barroso, o perfil da Sandra, @sandifurbino, e o perfil da Igreja Face do Leão. Além disso, você precisa marcar 3 pessoas, né? Sejam amigos, conhecidos, parentes, a pessoa que você quiser. Quanto mais você marcar, mais chance de ganhar. Não pode estar marcando, né, nenhum perfil fake, nenhum perfil de famosos. E, além disso, você vai estar concorrendo a essas xícaras que você vai estar vindo à igreja recebendo ao vivo aqui conosco. Recebendo ao vivo da live. Isso. E nós vamos fazer um tanto de perguntas difíceis para você. Não, mentira, gente. Isso aí você não tá brincando. E outra coisa, nós iremos também, o mês que vem, sortear 10 livros sobre cura. Fiquem atentos para vocês não perderem essa promoção, porque nós decidimos abençoar a vida de vocês que estão aqui conosco todas as segundas-feiras. Nós precisamos finalizar. E queremos pedir vocês mais uma vez para participarem conosco do intervalo com Deus, para printar a tela, para mandar para pessoas, convidarem pessoas, nos ajudarem a discipular, a falar do amor de Deus. Seja um fazedor de tendas. Ajude-nos no intervalo com Deus, nas lives, para que esse ministério cresça. Amém. Ore por nós, ore pelo nosso ministério de cura, ore pelo nosso apóstolo, pela nossa igreja. Nós estamos sempre orando por vocês. É isso que nós queremos deixar. Faz uma oração para a gente finalizar? Faça uma oração. Vamos orar então? Fecha seus olhos aí, irmãos, Coloca onde você sua estiver. mão em cima do seu coração, fecha seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essas pessoas que estão ali do outro lado nos assistindo. Eu agradeço pela vida do Silas, pela vida da pastora Maria, Senhor. Amém, Jesus. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa tocar, Deus, com a sua mão nos nossos temperamentos, Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos dar equilíbrio, Senhor. Que o Senhor possa tirar daquilo que não te agrada em nós, Senhor, todos os pontos fracos sobre os nossos temperamentos, Deus. Que nós possamos cada vez mais sermos parecidos com o Senhor, Deus.